Agora imagine um lugar que é considerado mais valioso que o arquipélago de Fernando de Noronha. Um lugar em que se pode ter contato com o que se chama de o manto da Terra, o solo mais profundo do nosso planeta. Esse lugar tem nome e pertence ao Brasil, chama-se Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um conjunto de pedras que chamou a atenção até de um certo naturalista, o inglês Charles Darwin, mais de 3 séculos atrás. No planeta das águas, São Pedro e São Paulo é só um pontinho de pedra no Oceano Atlântico. Quase um campo de futebol cercado de mar. Pequeno e invisível. Até que um dia apareceu no mapa. Em 1511, uma caravela portuguesa chamada São Pedro se chocou com os rochedos. A embarcação que resgatou a tripulação se chamava São Paulo. Daí veio o nome. Mas o visitante mais ilustre do arquipélago só foi aparecer aqui mais de 300 anos depois. O cientista inglês Charles Darwin. Darwin, quando passou aqui em 1832, notou que a formação de São Pedro e São Paulo não era parecida com a de outras ilhas. Ele percebeu isso só de olhar para o desenho das rochas na superfície. O arquipélago, na verdade, é o topo de uma cadeia de montanhas que tem 4.000 metros de profundidade. Estamos aqui no topo de uma incrível montanha que se ergue de profundidades abissais. Tamanho abissal que contém um segredo guardado na formação das rochas. É que, ao contrário das ilhas que nasceram de vulcões, como Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo veio direto do manto da Terra, a camada mais profunda do nosso planeta. No oceano você tem rochas mantélicas, mas elas estão a média de 3.000, 4.000 metros de fundura. Então existe poucos submarinos que descem a essa profundidade e mesmo assim você não pega pessoalmente, não pisa, você tem um braço mecânico tirando, né? São Pedro e São Paulo, a gente pode dizer que é o único canto do mundo em que você pode pisar no que se chama o manto da Terra. Mas pisar aqui tem os seus riscos. São Pedro e São Paulo está no meio de 2 placas tectônicas, o que transforma este lugar num dos territórios brasileiros que mais tremem. São de 3 a 4 pequenos terremotos por semana. Como ela é uma região de falha, ela é muito ativa e tem constantes eventos ali. Só que para o ouvido humano, para a nossa percepção, a gente não sente os de menores magnitudes. Mesmo assim, é sempre bom ficar atento. Se tem abalo fraco, pode vir a ter abalo forte. Uma mesma coisa dizer do vulcão. Dizer, o vulcão está extinto. Não existe vulcão extinto. Mas a vida aqui parece não ligar muito para este perigo vindo das profundezas. Convenhamos, esse pedacinho de rocha aqui, tão longe de casa, é irrisório perto do tamanho do nosso país, né? Aí você se pergunta, por que tanto sacrifício para fincar nossa bandeira aqui? O que você não sabe é que esse pedacinho dá direito ao Brasil de ter um pedação de mar. Tudo isso que você vê em volta do arquipélago aí é nosso. 450.000 quilômetros quadrados, quase o tamanho do estado da Bahia. Pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o Brasil pode explorar toda essa área, chamada de Zona Econômica Exclusiva. Essa é a área que São Pedro e São Paulo proporciona ao Brasil. Ele, na verdade, amplia a nossa Amazônia Azul com essa imensidão de área, fruto desse posicionamento geográfico. Apesar de pequeno, apesar de minúsculo, ele permite ao país incorporar essa gigantesca área à sua Amazônia Azul. Chamamos de Amazônia Azul toda a área do oceano que pertence ao Brasil, que são 320 quilômetros a partir da costa. Essa região leva esse nome porque tem quase o mesmo tamanho da verdadeira Amazônia. Mas o interesse do Brasil aqui não é só estratégico. O arquipélago é rota migratória de peixes de altíssimo valor comercial, como o atum. Além da pesca, o país tem direito a explorar petróleo e minérios que possam existir aqui. É uma área gigantesca, esconde um patrimônio incalculável. Todos os recursos existentes nessa área
vivos e não vivos. Então, todos os recursos existentes no solo, subsolo, coluna d'água, são patrimônios brasileiros, fruto desse posicionamento geográfico de São Pedro e São Paulo.